Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, povo santo de Deus, nesse momento em que nós, nesta quarta-feira, dia 24/6, começamos nosso estudo bíblico. Queridos, nós queremos te convidar a estar compartilhando a live com outras pessoas que você tem aí nos seus contatos. E nós vamos começar neste dia o estudo da palavra de Deus e buscar a nossa vida na presença do Senhor. Quero te convidar a um momento de oração. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, e pedindo a Deus que esteja com todos nós, presente neste momento de culto, quando nós nos reunimos diante da sua palavra. Feche os teus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, nós nos achegamos diante do Senhor, nesse momento, ó Pai, em que através dessa transmissão, nós nos conectamos como igreja do Senhor, cada um dos teus servos em sua casa. E agora, Pai, mesmo sabendo de toda a dificuldade que nós temos nas nossas concentrações agora, por estar, Senhor, conectado, e quando estamos conectados em nossos aparelhos, há outras mensagens que atravessam o meio do caminho. E eu gostaria, Senhor, que pelo poder do Teu Santo Espírito, por isso eu te peço, gostaria que o Senhor nos conduzisse na Tua presença, na Tua palavra, levando-nos cativo o nosso pensamento a Ti, para que nesse momento, ó Pai, junto com toda a Tua igreja reunida, quando nós, daqui da igreja e os Teus filhos em Tuas casas, nos conectamos junto para ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz, apresentar diante de Ti as nossas orações e colocar diante de Ti, Senhor, o nosso culto. Nós o adoramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim apresentamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Amém. Amém. Queridos, nessa quarta-feira, nós queremos, em sequência, ler no Salmo de número 62, Salmo de número 62, os versículos de 1 a 6. Salmo 62, versículos de 1 a 6. E a palavra de Deus nos diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Querido, este é o convite, esta é a nossa postura de depositar em Deus a nossa confiança. Tem um hino do nosso hinário, o hino de número 93, que eu quero que nós possamos cantar. Nós vamos cantar aqui, você aí na sua casa. Hino de número 93 nos convida a confiar em Deus, a depositar em Deus a nossa confiança, assim como o salmista nos convida aqui, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. E o hino começa com esta frase: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus,
que eu e você possamos depositar no Senhor a nossa confiança. Vamos cantar este hino. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso favorecer, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu em confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Se a sua mão, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que a nossa confiança seja somente em nosso Deus. Queridos, eu quero te convidar à leitura no livro, na carta de Tiago, no capítulo 5, nós encontramos no versículo 13 a expressão do versículo 13 ao versículo 18, e nós vamos reafirmar a primeira frase que está no versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E depois, no versículo 15, versículo
15. E a oração da fé salvará o enfermo. Queridos, nós queremos te convidar a orar em favor de quem está sofrendo. Se você conhece alguém que está sofrendo, fale diante de Deus, nominando ele. Coloca na sua mente, no seu coração aí, faça a sua oração. Se você está em casa com mais de uma pessoa, ore silenciosamente, depois um vai quebrar aí o silêncio no momento aí, e nós vamos então ter esse momento aqui de oração, orar ao Senhor. Depois eu vou encerrar esse período orando. Quero convidar você a orar, intercedendo por aqueles que estão aí passando pela a doença, a enfermidade do coronavírus, aqueles que estão abalados psicologicamente, por entes queridos que estão passando por dificuldade, aqueles que estão enfermos, e a nossa cidade, que hoje já registra aí, 14 casos. Então, nós vamos orar pelos nossos irmãos, nossos vizinhos e aqueles que têm padecido esse momento de tristeza. Faça a sua oração, vamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós nos prostramos diante do Senhor e por esta causa, Senhor, nós nos colocamos de joelho na Tua presença, pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor esteja visitando, Senhor, estas pessoas que sofrem esta enfermidade nesse momento. Pai, lembramos das nossos irmãos, os familiares deles, lembramos aqui, ó Pai, das pessoas que estão sendo colocadas diante dessa enfermidade e têm sofrido no seu íntimo, na solidão, na tristeza, no psicológico. Ó Deus, tenha misericórdia destas pessoas, ó Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor e suplicar como igreja do Senhor, como povo de Deus, por estas pessoas. Nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Nós quero convidar a um cântico nesse momento. Nós vamos cantar um louvor que nos convida a estar na presença de Deus. Cante conosco, se você conseguir acompanhar aí na sua casa, acompanhe junto. Nós vamos cantar Quero Te Ver. Graças e paz, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que está nos assistindo nesse momento. É uma canção bem conhecida, um pouquinho antiga, mas creio que muitos dos irmãos aí sabem cantar. O nome dela é, Quero Te Ver. E muita gente conhece ela como Abra os Olhos do Meu Coração, Então vamos estar cantando, que você possa estar louvando a nosso Senhor aí, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo aí, na sua sala, com a sua família, no seu quarto. Erga sua voz e louve ao nosso Senhor Jesus. Olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver.
do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Declare, exaltar, exaltar e bem alto, levando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Mais uma vez, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare, santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Sim, meu Pai, você é santo, Pai. Só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor, nossa honra, nossa glória, Deus. O Senhor tão grandioso, ó Pai, mesmo assim cuidando da gente, tão pequenos, ó Pai, diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque a Sua maravilhosa graça derramou sobre nós. E aqui estamos, ó Pai, gratos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. Rendemos os nossos louvores, adoração e declaramos que só Tu és santo, ó Pai. Venha abrir, ó Pai, cada vez mais os olhos dos nossos corações, ó Pai, para poder enxergar o Senhor, ó Pai, diante da Tua maravilhosa graça, ó Pai, da Tua grandiosa, ó Pai, presença, que possamos senti-la cada vez mais em nosso meio, ó Pai. Esteja com cada um, ó Pai, que está nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a cada lar, cada família que está assistindo neste momento, ó Pai, esteja usando o pastor, Pai, para trazer a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos,
nossa proposta de estudo nesta noite. Nós vamos começar com o texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 2. Depois nós vamos ler Mateus, capítulo 9, versículo 15. E depois leremos mais 3 textos correlatos ao estudo desta noite. Mateus, capítulo 4, versículo 2. Diz assim o texto: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Atos capítulo 14, no versículo 23, nós temos o seguinte texto: Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. No capítulo 13, no versículo 2 e 3 de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E ainda, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. A nossa oração a Deus nesse momento é que abra o nosso coração, o nosso entendimento para o estudo proposto sobre jejum. Que Deus quebrante o seu coração, irmão, o meu coração. Que Deus traga, através do Espírito Santo do Senhor, a lição de hoje: jejum. Jejuar é preciso. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar pensando na dificuldade que nós temos de manter em rotina uma organização na nossa vida. Eu confesso, particularmente, eu tenho uma grande dificuldade em ser extremamente metódico. Admiro pessoas que conseguem, de uma forma, até mesmo, poderíamos aqui narrar, como se fosse um relógio, metodicamente desenvolver e construir uma relação na vida, pontualmente, metodicamente, sempre daquela mesma forma. Há alguns que têm essa facilidade. Eu, particularmente, vejo isso com uma dificuldade muito grande em ser rigorosamente metódico, ter os exercícios constantes na vida. E eu gostaria de você pensar nessa ideia de manter exercícios no dia a dia, as suas atividades do dia a dia, mesmo nesse momento em que algumas coisas que antes da pandemia, nos regrava. Por exemplo, nas casas em que existem
filhos e esses têm o horário de ir para a escola. O horário de ir para a escola traz uma limitação. O seu horário de estar no local de trabalho, ali te traz uma limitação. Quando não se tem um local de trabalho aberto, em acesso, provavelmente o seu dia fica um pouco meio que desorganizado com os seus horários. Eu vejo isso, particularmente vejo comigo, e estou aqui exemplando a vocês, mas eu percebo que muitas pessoas também perderam um pouco da rotina da vida, tendo em vista esse distanciamento social, essa escola fechada, igreja fechada, comércio fechado, e assim nós vamos vendo que essa situação tem acontecido assim. Hoje, quando nós observamos a questão de uma prática de exercício, e digamos aqui aqueles exercício físico que a pessoa regularmente estava na academia ou então regularmente fazia a sua caminhada, por ter perdido esse ritmo, né, literalmente perdido o ritmo, começou então a afetar em outros aspectos da sua vida. E às vezes um exercício constante, com firmeza, ele alcança um resultado mais positivo. E fazer um exercício é muito importante. Nós estamos, junto com a igreja, desde não desse domingo agora, no anterior a esse, né, passado, proclamando a necessidade da igreja estar em jejum, em oração. E hoje eu gostaria de reafirmar com vocês, através da necessidade de ter o jejum em nossa vida espiritual. Jejuar é preciso, é necessário, mas nós também poderíamos, em vez de trazer este enfoque, jejuar é preciso, trazer em forma de pergunta, em forma de questionamento, ou seja, uma pergunta retórica, para que você pudesse, para você mesmo, efetuar essa pergunta. E seria da seguinte forma: você acredita no jejum como um exercício espiritual necessário? A pergunta seria essa: você acredita que o jejum é um exercício espiritual necessário para os dias de hoje? Aí, se você responde sim, eu faço uma segunda pergunta: você o tem feito constantemente e uma quantidade que você acha que, você mesmo, não tem ninguém para te julgar, que é o suficiente? Se você diz que não, que você acha que o jejum não é importante, não é necessário, não vai fazer sentido, eu gostaria de que você pudesse repensar os seus conceitos e buscar, então, reconhecer a necessidade do jejum. No Novo Testamento, o jejum tem conotações em alguns aspectos. Eu começo os textos que li, comecei com o texto de Jesus indo ao deserto para jejuar. Depois, então, no questionamento em que os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram ali, né? Na verdade, não foram os fariseus, foram os discípulos de João que perguntaram, né, a Jesus por que os discípulos deles não estavam jejuando. E Jesus, então, responde: olha, o noivo está com eles, é alegria, há um momento de alegria. Cristo está presente na vida, Cristo está aqui agora para salvar, Cristo está presente para trazer libertação aos cativos. Então não é momento de jejuar, é momento de culto, é momento de alegria, é momento de louvor, é momento de exaltação. Haverá tempo em que eles hão de jejuar, e Cristo então fazendo menção aqui, em um momento em que ele estaria já não presente com eles, devido à sua morte. E aqui, então, naqueles dias, então,
eles deveriam jejuar. E nós então entendemos que nós estamos nesses dias em que nós devemos jejuar. Mais ainda, nós vamos entender aqui em Atos, no capítulo 13, a escolha de líderes, e no capítulo 14 também, na escolha de presbíteros. No capítulo 13, quando Paulo foi separado para a missão, e depois, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 5, Paulo reafirmando que foram vários momentos em que ele, como servo de Cristo, como apóstolo, ele passou em jejuns. E eu gostaria, querido, que você entendesse que jejuar é preciso. E primeiro, eu gostaria de defender aqui com você a argumentação de que jejuar é preciso porque com o jejum nós fazemos um desligar-se das coisas externas. Praticamente, o jejum, todo mundo sabe disso, é um abster-se de alimento. Jejum é você negar o alimento físico. Jejum é você deixar de lado o alimento que sustenta o teu corpo físico. Jejuar é isso, mas nesse negar alimentar-se a carne, o corpo físico. E nós, então, quando entendemos que é este tipo de jejum, é deixar de fazer alguma coisa, é deixar de lado alguma coisa, é deixar de, no caso, com relação ao alimento, de alimentar-se. E se eu for esticar aqui um pouco mais a ideia de jejuar, eu posso citar como exemplo para você o jejum de Daniel. E quando eu olho para o jejum de Daniel, e lá no capítulo 10 do livro de Daniel, no capítulo 3, nós vamos entender que ele deixou o seu jejum, ele deixou de participar dos manjares, ele deixou de comer carne, ele deixou de beber do vinho, ele deixou de usar o óleo. Então nós percebemos que o jejum de Daniel não foi completo, e alguns aí então passam a fazer o jejum de Daniel com alimentos que não sejam nem os manjares, as coisas deliciosas, nem sejam as carnes, nem sejam as bebidas, e nem seja o passar óleo para se refrescar, ou seja, viver prazerosamente, mas se recolher na simplicidade da vida, na simplicidade da alimentação. Quando nós observamos o jejum de Daniel dessa forma, nós temos um exemplo muito claro em nossa vida. É eliminar algo que está conosco e pode ficar sem fazer necessário para o nosso prazer. O que seria os nossos manjares? Aquela mesa farta, aquela mesa que tem ali. Para você, o manjar poderia ser um churrasco, poderia ser uma carne ensopada, poderia ser um prato de macarrão, poderia ser um alimento em que você prazerosamente degustaria até chegar ao ponto de quase, praticando aí um excesso, onde o prazer pela comida vai ao limite extremo da necessidade. O jejum de Daniel nos leva a compreender que eu posso tirar aquilo que é prazeroso e viver na simplicidade e me recolher diante de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria que você pensasse, querido, na ideia de que você pudesse estar jejuando, e a necessidade de jejuar é se desligar de muitas coisas que nós temos conectados em nossa vida. Se desligar de muitas coisas que têm nos levado aos prazeres da vida, levar ao conforto da vida, e buscar então em um momento de um dia,
um momento de um período de tempo. Daniel jejuou 21 dias, e o jejum dele foi um período pré-escolhido diante de Deus, e por 21 dias ele esteve jejuando, ou até alcançar o objetivo proposto no jejum. E eu gostaria que você entendesse isso, e entendesse que jejuar é preciso. Mas jejuar também não é simplesmente abster-se de algo, não é só negar o alimento, negar os prazeres, negar as delícias da vida, negar aquilo que você tem como o trivial da vida, mas jejuar é um ir ao encontro de Deus, é deixar aquilo que pode ficar desnecessariamente ali e ir ao encontro de Deus, aproximar-se de Deus, estar na presença de Deus, buscar a Deus, ir ao encontro da comunhão com Deus, reservar um momento para estar com Deus, porque muitas pessoas fazem jejum, mas poucos fazem jejuns espirituais. No mundo todo tem pessoas que usam a prática de jejum para o bem do seu corpo. E existem pessoas que são correntes, que defendem o jejum como uma questão de cuidado corporal, cuidado do físico, cuidado do seu corpo. E defende que você faça o jejum periodicamente. Mas o nosso jejum não é esse, embora seja um jejum importante e necessário para o seu corpo físico. O que nós estamos comentando e dizendo e te chamando a atenção para praticar é o jejum espiritual, de ir ao encontro de Deus, de ir a estar na presença de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós precisamos significar o nosso jejum com Deus. Então, eu imagino assim, se eu vou fazer um jejum espiritual e eu vou, então, pautar naquele dia, ou naquele momento, ou naquela semana, ou naquele período de jejum, eu preciso estar ali conectado com Deus. Então, eu teria que ter alguns momentos guardados naquele jejum, para estar com Deus. E eu citaria pelo menos 3 momentos importante para você estar diante de Deus em oração, separado de todas as coisas, não simplesmente separado do momento da alimentação, mas separado do trabalho, separado das coisas que te cercam, ir para um ambiente onde você vai estar, você e Deus. E o primeiro momento seria o momento da oração, da consagração, de entrega, do momento de jejum, onde você vai dizer: Senhor, a partir de agora, eu me coloco em jejum na Tua presença. Embora eu vou ter que trabalhar durante o dia, mas eu quero retornar aqui em tal hora e comentar e conversar com o Senhor sobre o meu jejum. Então, primeiramente, eu tenho que ter o início. Segundo, é um momento do retorno ali com Deus. Se você, então, começou o seu jejum de manhã, foi para o seu local de trabalho, lá no local de trabalho você vai estar ocupado com as coisas concernentes ao seu trabalho. Mas, nessa sua atividade dentro de casa, onde você estiver, você vai estar preocupado com aquelas coisas que você está fazendo. Mas você precisa, então, separar um outro momento onde você vai estar junto com Deus. E ali, então, conversar com Deus a respeito do seu jejum. E, por fim, o momento da entrega, o momento da apresentação a Deus. Senhor, estou encerrando o meu jejum. Nesse dia, eu estive jejuando, Senhor, como conversei contigo no início, foram assim, 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 houve resposta, sim, hoje eu louvo e entendo o Senhor agora, nesse momento, e agradeço, e apresento ao Senhor o meu louvor. Se você jejuou durante uma semana, você vai ter a entrega também, e durante aqueles dias que você jejuou, naquele horário pré-escolhido, pré-determinado, você esteve na presença de Deus, apresentando as razões e os motivos que você esteve jejuando. Por isso, quando nós pensamos em jejum, precisamos ter as necessidades, as razões pelas quais nós vamos jejuar.
E eu gostaria de, nesse terceiro momento, conversar com você sobre essas expectativas, estas razões pelas quais nós precisamos, nos dias de hoje, no momento em que vivemos, buscar a Deus em jejum. Como igreja aqui, reunida através dessa transmissão, todos nós, independente se você é da Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, ou se você é de outra igreja, mas nesse momento somos uma igreja diante de Deus. Eu gostaria que você pudesse entender que o seu jejum precisa ter um objetivo diante de Deus. E o primeiro objetivo é para dar significado diante de Deus, da sua relação com Deus, dá entendimento que você é servo, que você é filho, que Deus é seu Pai e que em Jesus Cristo nós somos salvos e que o Espírito Santo está dentro de nós. É você, então, fazer uma conexão correta, verdadeira da vida e estar conectado espiritualmente com Deus. E como igreja, então, nós precisamos, nesse tempo, nesse período, como nós temos colocado e temos proposto à igreja, no momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos relatando pedidos e motivos claros e evidentes para o jejum. Primeiro dele é contra essa pandemia. Nós precisamos nos levantar diante de Deus e dizer: Senhor, está tendo epidemia, como a tua palavra diz, mas, Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, por graça, por misericórdia, por amor, aplaca esse vírus. Não significa que, porque está na palavra de Deus que haveria, e eu não posso orar contra a existência. O poder de Deus já está sendo manifesto. Eu posso interceder diante de Deus, eu posso clamar diante de Deus, eu posso ir lá e pedir: Senhor, tenha misericórdia. Davi, quando viu que o povo estava sendo castigado por causa do seu pecado, ele se pôs diante de Deus e orou, e pediu o profeta que intercedesse junto com ele, e ele foi então a prestar o sacrifício até que parasse as mortes de todo o povo, e ele então colocou-se diante de Deus. Nós podemos orar e devemos buscar a Deus misericórdia e clamar a Deus: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós vamos jejuar e orar e pedir para que o Senhor acabe, que passe logo esse momento dessa pandemia? Então, o primeiro motivo que eu colocaria para você em praticidade de súplica, de intercessão, de oração, é clamar a Deus. Deus, tenha misericórdia, visita-nos com a tua misericórdia, com o teu amor. Levantar o nosso clamor para que o nosso clamor chegue até o céu e Deus olhe para nós com misericórdia, com amor, com graça, e que Deus então nos ouça. E um outro motivo que eu gostaria que você também, em intercessão, jejuasse, pedindo a cura às pessoas que estão acometidas. Chego aqui hoje na igreja e recebo a informação que na nossa cidade já são 14 casos, que chegou a marca de 14 casos. Se não me engano, são 10 ativos, ou 9, não entendi direito a resposta. Mas nós podemos orar e pedir a cura para essas pessoas, pedir a cura para outras pessoas que estão passando por enfermidade, passando por dificuldade, pessoas que estão precisando de tratamento e não estão encontrando vagas nos hospitais, pessoas que estão indo aos hospitais e estão correndo risco de serem contaminadas. Orar por cura, orar por remédio, orar para que tenha remédio. Queridos, há 3 meses atrás nós não sabíamos, mas hoje nós já temos conhecimento e é muito bem divulgado pela internet. O coronavírus, o Covid-19, ele chega a causar 3 estágios: a fase viral, a fase inflamatória e a fase onde a pessoa tem que ser internada e entubada. Na fase viral, isso aí já está sendo propagado pela internet, já tem cura, já tem remédio, já tem os medicamentos antivirais que já estão aí sendo espalhados, tem várias
cidades e prefeituras que estão distribuindo. Hoje assisti uma live de um prefeito na cidade de São Paulo, que desde março ele distribui. O indivíduo chegou lá, está acometido, ele já sai com os medicamentos para ser usado no posto ou em casa. Que esses medicamentos sejam espalhados em todas as cidades, para que realmente as pessoas que estão com a direção de distribuição desses medicamentos façam isso. Por que em outra cidade pode e em outras não podem? Então nós vamos orar para quebrar esse sistema que está contra as vidas das pessoas, em jejum, em oração. Nós, como igreja, nós temos que orar e pedir a Deus. Nós não vamos para as praças levantar placa, nós não vamos enfrentar passeatas e carreatas. Há aqueles que acham que devem, não, nós somos igreja do Senhor, nós vamos jejuar e pedir ao Senhor que Ele, que é o nosso Deus, que Ele esteja por nós, e que Ele interceda por nós, e que Ele marche e guerreie as nossas guerras. Então nós vamos jejuar por isso. Nós vamos colocar em específico esse pedido. Vamos também, queridos, jejuar e interceder em favor das pessoas que estão contaminadas, os seus familiares, o psicológico delas ficam abaladas. Não custa nada você interceder por amor àquela pessoa. Ou, se você não quer orar, não quer interceder, não quer jejuar, é porque aquela pessoa não é importante para você. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, disso está pecando. Nós precisamos nos unir nesta batalha. É o nosso papel de crente, é o nosso papel de abençoadores. E se depender de vós, tende paz com todos os homens, abençoai e não amaldiçoeis. Nós precisamos assim. Orar e interceder pelos profissionais de saúde, para que eles possam ser protegidos e guardados por Deus. Por fim, e quero concluir, queridos, que nós possamos também jejuar por nós mesmos. Jejue por você. Jejue e ore por você, pedindo a Deus que Ele afaste da sua mente todas as preocupações. Ele afaste da sua mente todos os estresses da sua vida. Jejue e ore, peça a Deus para que Ele aumente a sua confiança no seu Deus, Deus que é o seu Pai, o Pai de amor, aquele que cuida de nós como se fôssemos a menina dos olhos. Orar para que a nossa confiança em Deus seja aquecida, a nossa fé. Orar para estar mais próximo de Deus, para sentir Deus mais próximo de nós, distanciar das coisas da vida e irmos em direção a Deus através do jejum e da oração. Não achar que Deus está tão distante, não, Ele está perto, Ele está próximo, Ele está em nós, pois somos templo do Espírito Santo. Orar para que isso seja uma verdade em nosso coração, isso seja verdade em nós, para que nós não venhamos ser sustentados pelo nosso corpo físico, mas pelo espiritual, e dizer a Deus, sim, Senhor, o que eu quero é isso. É nesse ponto, então, que eu acho que talvez seria até interessante um pouco, né, você se desligar um pouco da televisão, da internet, do Insta, do Face, do WhatsApp, e ter uns momentos só com você e Deus, a sua Bíblia e o seu louvor. Eu queria te lançar um desafio, querido, aqui. Eu queria te lançar para você fazer em um dia desse que nós estamos em jejum, o culto de uma pessoa só. Você e Deus. Que você fizesse um culto a Deus. Você lembra da liturgia do culto? Lembra? Para assim na sua mente e pensa, como é que o culto acontece? O pastor vai lá para frente, o dirigente vai lá para frente, faz uma leitura, faz oração, canta um hino, depois tem isso, depois tem aquilo. Faça você todos os atos do culto diante de Deus. E fique ali diante de Deus, em um momento, separe o dia. Estamos vivendo em um tempo em que está sobrando tempo. E os tempos que está sobrando, como é que você está aproveitando? Por isso que eu quero te convidar a fazer, nesse meio do seu jejum, um jejum para você ver Deus, para você perceber Deus,
para você entender que Deus está presente soberanamente sobre a terra, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quando nós cantamos os nossos hinos de ações de graça, tem um hino que nos convida assim: vem dizê-las toda de uma vez e verá surpreso quantas bênçãos Deus já fez. Deus não parou de fazer bênção. Deus não parou de te abençoar. Deus não parou de fazer as maravilhas dele. Então, contemple Deus, jejue para contemplar Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Por fim, querido, concluindo, jejuar é preciso. Se você não quiser jejuar intercedendo e achar que isso é demais, se você não quiser jejuar para se colocar diante de Deus, jejue só para encontrar com Deus, só para ficar ali e falar assim: Senhor, eu estou aqui em jejum, porque tudo é necessário, mas o mais importante é o Senhor. De todas as coisas, eu resolvi hoje estar na tua presença. Certa feita eu ouvi uma história de um cidadão que não sabia orar. Uma história ilustrativa. O indivíduo chegava no banco da igreja, sentava, e ali ele ficava parado. Jesus, eu sou o Zé. E ali ficava, quietinho. Teve um dia que aquele cidadão sofreu um acidente. Ficou muito tempo lá. E um dia, então, alguém chegou para ele: rapaz, você está sozinho aqui? Toda tarde vem Jesus aqui e fala: Zé, eu sou Jesus. E não tinha ninguém relatado naquele hospital, visitando aquele senhor naquele quarto de hospital. Jejue. Coloque-se diante de Deus e fala: Deus, estou aqui. Se você quiser interceder, interceda também. Nós estamos em período de jejuar e de encontrar com Deus e de ver Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa se voltar para Deus em jejum e oração nesses dias. Jejuar é preciso. Nesses dias, jejuar é preciso. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por esse momento e que nós possamos estar sempre na presença dEle. E que você, então, possa estar colocando em prática o seu jejum. Oremos ao Senhor. Deus querido, nós agradecemos o Senhor por esta palavra, onde somos incentivados através daquilo que ouvimos no relato bíblico, que o teu filho Jesus retirou-se para jejuar quando esteve no início do seu ministério, e que ele afirmou que haveria tempo em que os seus discípulos iriam jejuar. Quando nós vemos a escolha do apóstolo Paulo, e a igreja esteve jejuando, e por 3 dias jejuaram. Quando nós vemos que os discípulos na igreja primitiva eram escolhidos através de oração e jejum. O apóstolo Paulo também nos traz o relato de que a sua vida foi coberta de jejum. E Deus, nós estamos diante de uma pandemia que nos cerca, a nação, o mundo, e entendemos, ó Pai, que é tempo de jejuar e buscar ao Senhor. Leva-nos a encontrar contigo, ó Pai. Leva-nos a viver o exercício espiritual do jejum e possamos estar como intercessores e possamos estar como aqueles que importam com as pessoas que estão sendo acometidos, Senhor, do Covid, que as pessoas que estão indo a óbitos, as pessoas que estão, Senhor, trazendo tristeza aos seus familiares. Ó Deus, e que através da comunhão contigo e da busca do poder do jejum, no clamor ao Senhor, para que o Senhor se tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, sejamos ouvidos por Ti e assim possamos estar mais próximos do Senhor, ó Pai.
Abençoe cada um dos nossos ouvintes, abençoe a nós como igreja, e que a nossa vida seja diante do Senhor, pautada por o exercício espiritual do jejum, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua presença, e que o Espírito Santo do Senhor esteja falando em seu coração. Amém.